Você já viu dinheiro mudar a vida de alguém? Presta atenção no que eu perguntei. Você pode ter visto o dinheiro mudar a condição da pessoa. Estou falando da vida. Dinheiro salva casamento? Leva para o céu? Faz filho ser obediente? Dinheiro atrai honra? Sim ou não? Quantas pessoas estão cheias de dinheiro e as pessoas por trás estão arrebentando? Isso aí não presta. Então a gente está sempre reclamando de coisas que não mudam a nossa vida. Tem mais gente que tem tempo disponível para ficar falando mal dos outros, falando do vizinho, falando do irmão da igreja, falando aquela irmã. Porque o ser humano, não é você, não sou eu, o ser humano tem um problema sério em não entender o que Deus já colocou nele. Então ele não valoriza o que Deus já colocou, critica o que os outros têm e está sempre reclamando do que não tem. Vou repetir. Ele não valoriza o que Deus já entregou, critica o que os outros têm e está sempre reclamando daquilo que ele não tem. São pessoas que não vão a lugar algum, vão ficar vindo na igreja há 30 anos e nem sabem se vão para o céu. Quanto mais prosperar aqui na terra. Hoje Deus me trouxe aqui para te dar algumas instruções que vão alinhar o seu destino. Fala para o irmão que está do seu lado, ainda bem que eu vim hoje. Não, mas tem que ser mais alto. Ainda bem que eu vim hoje. Abre a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Diz assim. Posso ler? Sim ou não? Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, meu marido, está morto. E tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia ao Senhor, e o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu disse a ela: o que eu farei por ti? Você vai reparar que Eliseu não tinha certeza do que ele podia fazer. Ele falou assim: eu não estou entendendo, você está me pedindo dinheiro emprestado? Quem aqui já recebeu alguém que veio contar uma história muito longa, deu aquela volta para no final te pedir um dinheiro emprestado? Quem já passou por isso? Meu Deus, achei que era só comigo. Tem gente que me escreve no WhatsApp: paz, eu já bloqueei, porque eu já sei que vai terminar no final. Me empresta 100zinho? Né, Salles? Quando o Salles manda um paz no meio da semana, do nada, assim, eu já sei. Não, eu nem atendo. Eu já bloqueei, só desbloqueei 2 semanas depois. Tem gente que te conta uma história toda longa para no final te pedir um dinheiro. Eliseu não sabia o que ela queria. O que você está querendo comigo? Você está querendo que eu pague sua dívida? Você quer? Não tem dinheiro, eu sou profeta. Não, eu posso orar por você, eu não sei. A Bíblia deixa claro aqui, ó. O que eu farei por ti? Eliseu não sabia o que poderia fazer por ela. Mas conta-me, o que você tem em casa? Vamos ver se você tem alguma coisa que a gente possa vender. Quando alguém vem contar miséria para mim, eu já pergunto assim: e aquele carro novo que você tem lá? Ah não, aquele ali não. Tá bom, deixa eu entender. Você está me procurando para eu resolver o teu problema, mas você não quer desfazer dos luxos que tem. Quem está pegando isso aqui? Só 3 pessoas? Então eu vou explicar mais. Existe gente que não quer deixar embora coisas que Deus não deu, mas Ele quis comprar. Porque o que Deus te deu, você não perde. Anos atrás, e graças a Deus essa fase nunca mais vai voltar, eu sei que é ter o carro levado. Qual é o nome daquilo? Eu já até esqueci, graças a Deus. Quando você fica devendo, qual é o nome daquilo? É seguradora, não? Financeira. Não é financeira? Eu sei que é ter um guincho na porta de casa porque você atrasou 6 meses a financeira o carro e eles levaram o teu carro. E eu fiquei na porta de casa para os vizinhos: o carburador deu problema, pedi para levar para a oficina. Não pode dar o braço a torcer não, né, irmão? Não,
Assim, é que eu pago o seguro caro, né? Os caras vêm um guincho aqui para levar para a oficina. Tava levando embora, lá se foi. Sabe por quê? Porque você compra o que Deus não mandou comprar. Aí depois você vai pedir para os outros, vai se humilhar para um homem para pedir para resolver teu problema. Você os criou, você que resolva. 90% dos problemas que você está passando, você criou. E como nós aprendemos na história do filho pródigo, você quando cria seus problemas, você tem que ir lá e resolver. Quando o problema veio até você sem você fazer nada, pode descansar, que isso é uma coisa para Deus resolver. Agora o filho pródigo criou o problema, a Bíblia diz, ele caiu em si, imaginou, vou lá, vou pedir perdão para meu pai, foi lá e fez. Ou seja, ele entrou no problema e saiu sozinho, não teve anjo, não teve oração, não teve manifestação do poder. Ele entrou no problema, falou, despertou e falou, vou sair desse problema e saiu. É o que está faltando para muita gente aqui hoje. Reconhecer que se meteu no problema, se humilhar, pedir perdão para quem tem que resolver, pagar o que tem que pagar, pedir desculpa para quem tem que pedir e sair desse problema. Você pode ficar 20 anos vindo à igreja aos domingos achando que Deus vai resolver teus problemas, que se você que se colocou ali, Deus está esperando que você saia. Desculpa te trazer uma notícia dessa, sem avisar, do nada, assim. Declara-me, o que você tem na sua casa? Porque eu não vou te emprestar dinheiro, não vou fazer nada por você. Se você tem alguma coisa lá ainda de valor, isso é o básico. A mulher respondeu, disse ela, a tua serva não tem nada. A tua serva não tem nada. Era verdade isso? Porque depois da vírgula ela vai dizer o que tem. Sabe o que é isso aqui? É você não reconhecer o valor do que Deus já te deu. É porque quando você acha que tem pouco, você acha que não tem nada. E essa matemática é errada. Pouco não é igual a nada. Porque pouco na mão de Deus é multiplicação, nada é criação. Se você não tem nada, Ele cria. Se você tem pouco, Ele vai multiplicar. Então você não pode confundir essa matemática. Porque ela fala, eu não tenho nada, vírgula, a não ser uma vasilha de azeite. Aí Deus te pergunta, o que você tem? Fala, Deus, eu não tenho nada. Mas você não sabe cantar? Ah, mas eu canto no chuveiro, Deus. Deus, mas eu escutei cada vez que você cantou. Por que você não está conversando com as pessoas se você é uma pessoa que tem empatia, se coloca no lugar delas? Ah, Deus, porque eu tenho vergonha, mas as poucas que você não teve, você salvou. Por que você não está vencendo a vergonha e colocando o dom para fora? A gente sempre vem com uma desculpa para não reconhecer o pouco que Deus já nos entregou. E acredite, isso acontece com todo mundo. Quando Deus me chamou para o altar, eu dei 1000 desculpas. Não, Deus, eu falo errado. Não, eu não sei preparar a mensagem. Não, eu não sei. Eu não perguntei o que você sabe, eu perguntei o que você tem. E eu tinha habilidade de falar em público, por exemplo. É uma coisa que eu sempre tive. Então vai lá, sobe e fala. As palavras eu vou colocando na sua boca. A primeira coisa que você tem que anotar hoje é, eu vou parar de dar desculpas. Segundo, eu vou parar de desvalorizar o pouco que Deus já me entregou. Eu vou parar de dar desculpas e eu vou parar de desvalorizar o pouco que Deus já me entregou. A tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse o profeta, vai e pede para ti vasos emprestados. Preste atenção. Aqui de novo ela vai ter que voltar a pedir. Mas dessa vez ela vai pedir debaixo de instrução. E quem pede debaixo de instrução tem resultado. Quem pede porque está desesperado não ganha nada. No máximo ganha a esmola do dia. Você quer viver de esmola do dia ou de resultados sobrenaturais? Então peça debaixo de instrução e nunca debaixo de sentimentos negativos. Primeiro porque você vai expor seu coração para quem não vai te ajudar. E uma das piores coisas que tem é essa vulnerabilidade, que o ser humano é especialista em se colocar, de ficar mendigando, de ficar pedindo, de ficar se humilhando para quem nunca vai fazer nada por ele. Então Eliseu dá uma instrução, e toda vez que a gente obedece uma instrução profética, nós temos frutos para toda a eternidade. Não só aqui para a terra, mas para a eternidade.
E Eliseu falou: dessa vez você vai pedir, mas não para mim. Dessa vez você vai pedir para todo mundo que você conhece vasilhas. Ela podia ter pensado: como é que eu não pensei nisso antes, hein? Você não tem como pensar em coisas que Deus coloca na mente de profetas. Não tem. Você não tem como ter as mesmas ideias, você não tem como escutar as mesmas coisas, você não tem como estar na mesma vibe. Então é por isso que você vem em lugares como esse, para você pegar coisas que só passam na cabeça de profetas. Porque uma instrução que sai desse altar profético faz as tuas vasilhas se encherem de azeite. E tem gente que fica em casa vendo Faustão. Nem Faustão nem existe mais. Deus falou: vou acabar com isso, vou tirar o Faustão. 3 pessoas entenderam, porque eu estou acompanhando, né, as notícias. Tem gente aqui que é tão crente que não está acompanhando nada. Fala: pastor, eu só vejo mesmo a pregação do pastor Marcos Salles no YouTube. Vai, pede vasos emprestados, vasilhas emprestadas para todos os seus vizinhos. Peça muito e não pouco. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todos os vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou, pois, a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e elas os enchia. Então ela distribuiu a função: filhos, vai lá, você vai buscando, eu vou aqui administrando dentro de casa. E sucedeu que foram cheios os vasos, e disse a seu filho: traz-me ainda mais vasos. Porém ele disse: já não há vaso algum. Então o azeite parou, porque Deus nunca vai te dar aquilo que você não possa armazenar. Deus nunca vai dar algo que você não possa administrar. Deus nunca vai dar algo que você não tenha espaço para absorver. É por isso que você tem que parar de pedir coisas a Deus que você ainda não pode receber. Eu tenho muito prazer em abençoar meus filhos. Eu trouxe toda a minha família comigo para cá, para o Rio de Janeiro, mas aqui para a igreja eu trouxe o José, meu filho número 2, são 4. E há um tempo atrás ele falou: pai, você me dá um carro? Eu falei: você está falando o quê? De um carrinho? Ele: não, um carro, eu quero dirigir. Eu falei: você só tem 8 anos. Eu vou ter muito prazer de te dar um carro, mas não agora. Porque primeiro, é contra a lei. Segundo, você não conseguiria fazer isso. Por mais que eu queira fazer e tenha prazer, não é seu momento. Então você tem que ter cuidado para não pedir coisas que Deus nunca vai te dar. Não porque você não merece ou porque Ele não quer, mas porque não é a hora. Timing, tempo de Deus. Existe um tempo para as coisas acontecerem. Então, enquanto eles tinham vasilhas, enquanto eles tinham capacidade de administrar, enquanto eles tinham espaço para absorver, enquanto eles podiam lidar com aquilo, Deus mandava mais recurso. Quando eles não conseguiam mais administrar, Deus parava, porque Deus sempre vai te dar na medida que você consegue administrar. Mateus 25 diz que Deus deu talentos para cada um conforme a sua capacidade. Mateus 25, parábola dos talentos, gente. Por favor, quinta-feira, 7h30, né? Venha no estudo bíblico, pelo amor de Deus. Porque vocês ajudam o pregador. Às vezes, Deus está doido para multiplicar o nosso celeiro, mas a gente ainda não construiu um celeiro. No pior tempo de crise do Egito, sabe o que José estava fazendo? No pior tempo. Quem sabe? No pior, vendendo. E no melhor, construindo o celeiro. No melhor momento, está todo mundo no shopping querendo comprar. José estava construindo celeiros para trabalhar no pior momento. A Bíblia nos ensina como fazer, como administrar, como multiplicar desde o início, desde Gênesis. Está em Gênesis 37. Desde Gênesis está nos ensinando. Mas a gente não quer entender, ou a gente tem dificuldade em entender as instruções claras da Bíblia. E nessa passagem, fica claro que Deus só vai dar na medida que você pode administrar. Fica claro que o pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Ela disse: nós vamos morrer, meus filhos vão ser tomados como escravos. O que você tem? Nada, porque ela se via com nada. Mas na verdade ela tinha alguma coisa. Tem gente que fala que eu não tenho nada. O que é nada? Não tenho nada, só tenho um carro. Então por que você não começa a trabalhar com Uber?
Não tenho nada. Nada não, eu só sei fazer cachorro quente. Por que você não monta uma barraquinha? Ah, já entendi. Neném não quer trabalhar. Neném não quer ser Uber. Quer que Jesus faça depósitos semanais na sua conta. Pix celestial. Ah, vou mandar um Pix pro meu filho hoje. Tem. Você nunca pode esperar o que ele nunca te prometeu. Não está escrito na Bíblia que ele vai mandar Pix para você. Diz que ele vai honrar o fruto do seu trabalho. Ele vai te dar saúde, vai te dar inteligência, vai te dar sabedoria. 3 coisas que só pode vir dele. Para você empreender, para você prosperar. E ele vai pegar o pouco que você tem, ou que você acha que é pouco, e vai começar a multiplicar debaixo dessa atmosfera sobrenatural que a gente se encontra aqui. Agora presta atenção. Essa mulher jamais teria o resultado que teve. Não só pagou suas dívidas, como sobrou para viver uma vida boa, uma vida abastada. Mas ela jamais teria isso se ela não tivesse procurado a pessoa certa. Porque na pessoa certa está a direção, a instrução certa. Qual é o problema? Quando a gente fica desesperado, a gente procura o primeiro que aparece. A gente quer contar coisas para quem não pode resolver. Ela podia ter procurado o juiz da época e falado assim: ó, juiz, está aqui, ó, estão querendo tomar meu filho, eu não tenho dinheiro, julga a minha causa. Só que existem coisas que o juiz não vai resolver, o advogado não vai resolver, o banco não vai resolver, o maior empresário da cidade não vai resolver, porque você primeiro precisa buscar a pessoa certa. Quem é a pessoa certa? É aquela que Deus determinou que tem que estar do seu lado nos piores dias da sua vida. Como é que eu vou saber disso? Sendo sensível a Deus. Agora eu vou entrar na chave da mensagem, presta atenção. Como ela conhecia Eliseu? Como pode essa viúva ter chegado no maior profeta em Israel da época? Começa falando, o primeiro versículo conta. Como? O esposo dela, falecido, era da escola profética de Eliseu. Presta atenção. As pessoas com quem você se relaciona podem mudar o destino de toda a sua família para melhor ou para pior. Quando o marido morreu, ela tinha quem procurar. Porque ele se relacionava, ele estava nos ambientes que podiam liberar o futuro da família. Existem pessoas que não têm a quem recorrer, não sabem a quem recorrer, porque ninguém na família, ninguém na casa plantou relacionamentos que dão destino. Mas eu vim aqui nessa noite para profetizar, que se ninguém plantou, você vai ser o primeiro a plantar na sua casa. Você vai ser o homem e a mulher que vão plantar relacionamentos, que aconteça o que acontecer, a sua família sempre vai ter instrução, sempre vai ter direção, sempre vai ter proteção, sempre vai ter destino profético, porque você vai plantar isso. Quando eu trago meus filhos para a igreja, hoje de manhã eu batizei minha filha de 12 anos. Ela pediu para se batizar. Eu tive o privilégio de descer as águas hoje pela manhã, foi algo muito significativo, muito importante para a gente. Quando eu trago meus filhos para a igreja, eu estou conectando eles com pessoas que estão buscando a mesma coisa que o pai dele está buscando, a Deus. Isso quer dizer que a cada movimento que eu faço, eu mudo para melhor o destino deles. Cada vez que eu venho com eles na igreja, cada vez que eu sento e leio a Bíblia, cada vez que eu apresento pessoas, que eu levo pessoas na minha casa que pensam como eu penso. Por isso, cuidado com quem entra na sua casa. Porque essa viúva só conseguiu mudar o destino dos filhos, que ia ser de escravidão, e ela mudou para prosperidade, porque quem entrava na casa dela era o profeta Eliseu. Não era o fofoqueiro do bairro. Não era o cara que vai fazer intriga na igreja e vai na sua casa visitar para tomar um cafezinho, mas no final está falando mal do pastor. Ela só recebia profeta em casa, e é por isso que os filhos ficaram protegidos. Ninguém pode tocar na família, ninguém pode tocar no ministério, ninguém pode tocar no futuro de quem recebe profeta em casa.
E a Bíblia diz que sem saber a gente pode receber anjos. A Bíblia diz: sejais hospitaleiros, porque sem saber vocês podem receber anjos em casa. E essa mulher vai na pessoa certa, receber a instrução certa, e agora toda a vida dela será mudada. Você consegue prever uma tragédia? Sim ou não? Alguém consegue prever tragédia? Alguém previu o Covid? Alguém previu queda de algum avião? Ninguém pode prever tragédia. Segunda pergunta: tragédia acontece para quem? Para quem serve a Deus ou para quem não serve a Deus? Hã? Salomão matou essa questão. Ele fala assim: a grande coisa dessa vida é que o bem e o mal acontece a todos. A chuva cai sobre os justos e sobre os injustos. Então você, além de não conseguir prever tragédias, as tragédias podem acontecer com qualquer um, como aconteceu na família de um profeta em Israel. Essa mulher era esposa do servo do profeta. Seus filhos, seu marido, toda a sua casa estava em um ambiente profético. E ainda assim a tragédia chegou, o marido morreu. Mas o que mudou na vida dela, apesar de todos nós aqui estarmos expostos a qualquer mal desse mundo, o que muda é como nós reagimos ao mal do mundo. O que muda é que, em vez de ela se afundar na depressão ou simplesmente entregar os filhos para a escravidão, ela tinha a quem recorrer. Eu quero declarar sobre a tua vida: nunca vai faltar pessoas ao teu lado a quem você recorrer. Deus vai colocar verdadeiros socorristas do seu lado. Homens e mulheres inspirados por Deus, para te dar uma direção que muda completamente a sua vida. Presta atenção: esses homens e mulheres não te darão esmola, te darão um conselho que vai te trazer abundância para sempre. Essa mulher aqui, ela foi atrás de uma esmola, mas recebeu abundância. A diferença é que a abundância nunca vai vir de alguém botando a mão no bolso e te dando. Isso sempre vai ser uma esmola. Agora, uma instrução seguida de trabalho, uma instrução divina seguida de trabalho, que é você que tem que fazer, Deus dá a instrução, mas o trabalho é você, aí vem uma abundância que você nunca sonhou em ter. Repara que ela ficou em casa administrando as vasilhas e os filhos iam para a rua catar. Mais vasilha, vizinho, mais vasilha. E só parou de prosperar quando eles pararam de ter capacidade de receber. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dar a oportunidade de receber uma instrução, porque essa semana a sua vida vai dar uma reviravolta. Mas vai ser algo assim, fora do comum. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do homem o que Deus está preparando para essa semana. Presta atenção, a tua família não vai entender o que está chegando essa semana na tua vida. Os teus inimigos serão envergonhados pelo que vai acontecer ainda essa semana na tua vida. Porque eles estão esperando que você saia como um mendigo, como uma mendiga pedindo algo. E Deus vai mandar um conselho de abundância ainda essa semana. Eles estão esperando que tudo dê errado, que a tragédia te alcance. O que eles não sabem é que nenhuma tragédia é suficiente para derrubar o que Deus levantou. Ao contrário, foi essa tragédia que colocou o nome da família deles na Bíblia. E hoje, 3, 4 mil anos depois, nós estamos citando a história de uma mulher que só entrou na história porque perdeu o marido. Existem coisas que são perdas muito fortes para a gente, mas a longo prazo nós entendemos por que aconteceu. Por isso, jamais murmure do que Deus tirou. Você não viu o futuro, ele viu e entendeu que era melhor assim. Você só consegue sentir a dor do presente, mas Deus vê a vitória do futuro. Deus já viu a vitória lá na frente.
Enquanto você tiver capacidade para receber azeite, ele continua mandando. Então como é que eu aumento a minha capacidade? A capacidade é do homem. Tem uma frase que quase virou um versículo bíblico já, de tanto que o crente fala. Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Quem já escutou? Isso não é verdade. Não segundo a Bíblia. Porque a Bíblia diz que a capacidade é do homem. Vou repetir, Mateus 25. Deus dá para você conforme a sua capacidade, o tamanho do dom. Porque tem gente que canta igual Marcos Salles e tem gente que canta igual eu. Porque Deus dá dom, Deus dá dinheiro, Deus dá sabedoria, Deus dá o que Ele quer dar para o homem conforme a capacidade de cada um receber. Se você não tem capacidade emocional, familiar, espiritual de receber dinheiro, você vai continuar ganhando o que ganha. Tem gente que se ganhar um dinheiro a mais do que ganha hoje, a primeira coisa que faz é largar a família. Deus, como viu o futuro, fala assim: vai ficar na fila, porque eu prefiro tua família do que tua riqueza. Eu prefiro te levar para o céu do que perder tua alma, então você vai ficar sem isso. E tem gente que não tem problema nenhum, então Deus vai multiplicando, porque além de trabalhar e plantar certo, tem capacidade emocional, inclusive, de receber o que for, e não se impressionar e continuar servindo a Deus e continuar amando a família, e o uso que Deus deu para potencializar ainda a obra de Deus. Tudo, como sempre na Bíblia, é uma questão de coração. É uma questão de como está o seu coração, como estão as suas motivações. Aquela mulher estava conectada com um homem, que era o profeta Eliseu, o homem mais importante de Israel na época. Porque o seu marido morreu, mas deixou algo que vale muito mais do que dinheiro. Deixou pessoas certas na vida da família. Quando eu me relaciono com Salles, não tem dinheiro envolvido. É lógico que Deus quiser usar ele hoje com força, pode usar. Por que não? Mas o nosso relacionamento, como eu tenho outros, é porque são pessoas certas na minha vida e na vida da minha família. Você pode passar por uma situação boa ou ruim, e são pessoas que vão definir se você avança ou para. 10 minutos antes de subir nesse altar, eu recebi a ligação de uma pessoa, uma das mais famosas do Brasil. Uma pessoa da mídia, extremamente famosa, que não é cristã, falou: eu preciso rapidamente de um conselho. Eu estou com um problema muito sério na minha família, assim, me passaram o seu telefone, fulano me passou, eu preciso da sua ajuda. Eu falei: isso é muito fácil resolver. Ela falou: como? Se eu estou aqui? Eu falei: quem está sofrendo é você, quem vê de fora eu já sei o que você tem que fazer. O problema não é com a sua mãe? Você vai pedir perdão e vai honrar a sua mãe. Não, isso eu não quero. Então não tem solução de problema, realmente. Bom, boa noite, que eu tenho que entrar agora para pregar. Ela: não, você precisa resolver o problema. Eu falei: já resolvi. Liga para sua mãe. Pede, mas quem errou foi ela. Mas a Bíblia diz que quem tem que honrar é o filho. Deus não falou quem errou, deixou de errado. Ele falou quem tem que honrar é o filho. Você liga para ela agora. Pede perdão. Mesmo ela estando errada na sua posição, você vai honrar sua mãe, você vai retirar o que já disse para ela e o problema vai ser resolvido. Eu garanto que quando acabar a pregação, ela vai ter falado: olha, pedi perdão, o problema está resolvido. Sabe por quê? Ninguém consegue contrariar o que já está escrito na palavra. Se está escrito, vai acontecer. Essa é a confiança que eu tenho e que você tem que ter. Se nós praticarmos somente a palavra, nunca um inimigo será suficiente contra a gente. Nunca terá algo que a gente vai declarar e não vai acontecer. Por quê? Porque nós não falamos o que achamos, nós falamos o que já está escrito. E uma das maiores riquezas que você vai deixar para os seus filhos são os relacionamentos que você cria. Porque foi por causa do relacionamento que aquele marido criou antes de morrer, que essa mulher teve acesso a uma instrução que mudou a vida da família toda. Ou seja, o destino dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos não será escravidão, será abundância.
O destino da tua família não será mendicância, será prosperidade. O destino do teu trabalho, teu negócio, que você não está na dúvida se começa ou não começa, já começou e não sabe se vai para frente, porque o destino de negócios que estão na mão de gente do reino vai prosperar. Não tem jeito. Quem vive debaixo dos princípios recebe as promessas. Não tem como quebrar esse ciclo. Você vai cumprindo o princípio, Deus vai enviando mais promessas. Você vai cumprindo o princípio, Deus vai cumprindo mais a sua palavra. E daí continua, é um ciclo de vitória. Essa mulher não só entra para a história, como muda a sua realidade financeira, muda a sua aceitação na cidade. Você sabe muito bem que o ser humano precisa de aceitação. Então o que a gente faz para ser aceito? Tenta usar as melhores roupas, tenta comprar o melhor carro. Muitas das vezes não é aquele carro que te faz feliz, mas é o carro que os outros se impressionam e você gasta dinheiro com aquilo. Aquela roupa não é a melhor que te cabe, mas como é de marca e você quer mostrar que está andando de marca, você vai lá e compra. Ou seja, o ser humano está neuroticamente atrás de aceitação. Mas o que realmente resolve o problema de aceitação é quando as pessoas veem que Deus está colocando a mão na nossa família. Essa mulher, essa viúva, não precisou de roupa de marca, não precisou de carro do ano, não precisou de nada. Quando Israel viu que a mão de Deus estava sobre a vida dela, todo mundo reconheceu. A aceitação vem na hora, quando você sabe que Deus está do seu lado. Então para de buscar coisas que qualquer um pode ter e busca o que realmente resolve. Deus te trouxe aqui nessa noite para você buscar o que realmente resolve. Deus te trouxe aqui nessa noite para você buscar o que dá solução final no teu problema. Deus te trouxe aqui nessa noite para você parar de tentar buscar coisas que são supérfluas, que passam, que são temporais e buscar aquilo que te dá um destino eterno. Uma instrução de Eliseu mudou para sempre a história dessa família. Porque as melhores ideias às vezes não vão estar na sua cabeça, vão estar na mente de alguém que falou com Deus primeiro. Às vezes a solução dos teus problemas não vai vir na sua mente, mas vai vir na mente de alguém que está do seu lado. E Deus quis mostrar para ele primeiro. Por isso, cuidado com quem você briga, arranja confusão, bloqueia e tal, porque Deus pode usar justamente essa pessoa para te dar uma direção. Aquela mulher, por causa de sentimentos negativos, podia falar: não quero nem saber desse Eliseu. Meu marido morreu, ninguém veio aqui me dar assistência. E ele era pastor, esse Eliseu, hein? Era pastor lá, mas aqui não veio não. Não veio ajudar. Ela podia ter alimentado vários sentimentos negativos. E muita gente criou problema que nem existia e perdeu bênção que estava a caminho. Mas essa mulher não. Ela não só colocou as emoções no lugar, como foi na pessoa certa. E a pessoa certa sempre vai te dar as instruções que mudam a sua realidade. A realidade dela era de escassez e os filhos seriam escravos. Uma instrução. Não foram duas, não foram três. Uma. Pega a vasilha e traz. Uma instrução mudou tudo. E eu quero declarar e profetizar que uma instrução que Deus vai te dar hoje vai mudar toda a sua história. Essa semana você já vai ver os frutos chegando, você já vai ver os milagres acontecendo, você vai ver Deus colocando pessoas do teu lado. Deus te trouxe nesse ambiente, inclusive, para você conhecer pessoas que vão te dar conselhos que vão mudar a tua história, vão mudar teu negócio.